Olá, hoje eu estou aqui com uma amiga minha de infância. Nós vamos, nós vamos contar algumas coisas. A querida Suade, depois ela vai se apresentar e nós vamos conversar sobre a Palestina, sobre a experiência dela na Palestina, porque eu acho que o momento pede. Querida, bem-vinda. Obrigado por ter arranjado esse tempinho para conversar. E pena que é num momento assim não tão feliz. Mas enfim, eu acho que a gente precisa. Bem-vinda, te apresenta aí para a turma e vamos que vamos. Ah, eu que agradeço, Suzana. Imagina-te, sabe que a gente é amiga desde, nem lembro, acho que uns 50 e poucos, né? Que horror. A Porque gente realmente a gente foi estudou, amiga de infância, né? a gente Outra estudou coisa, juntas. a gente ficou juntas, lembra? Até eu ir para a Palestina. Que incrível Exatamente. isso, né? E tu te lembra que eu escrevi Foi cartinha no para ti? isso, ano de 78. Então, meu nome é Suade. Atualmente eu sou geóloga, sou hidrogeóloga e sou comerciante também. Eu morei durante a minha adolescência na Palestina. Isso foi do ano de 1978, quando finalizei a oitava série com a Suzana, no São Luís, Novo Hamburgo, lembra? Ah, a gente estudou num colégio de freira, né? Foi o ano que fechou a escola, lembra? Fomos a última Fechou. turma. Uhum, Fomos a última turma, a última isso. turma que se formou lá. E eu fui para a Palestina e as gurias foram cumprir fazer o segundo grau, lembra? Lembro, lembro. E foi Elas incrível, porque ficaram, né? Tu foi sozinha. Elas ficaram não, aqui. não, não, não. Não, toda a família foi. Todo mundo foi. Toda a família foi. Nós éramos três irmãs e Sim, dois irmãos menores. Toda a família foi com os pais, né? sim. Daí, na época, os meus pais tinham loja, tem loja ainda, a gente tem, né? E só que a gente ficou lá estudando, né? Aprendendo a língua inicialmente. E meus pais acabaram voltando, mas a gente estava numa casa que é nossa, que meus pais tinham construído lá em Jerusalém. Sim. Então, foi uma vivência muito que me marcou muito a minha vida, com certeza, porque eu acho que foi o que hoje me define, né, Suzana? Eu acho que Na verdade, sim. sempre me definiu, porque eu sempre vesti muito essa identidade. E eu me achei muito com isso, né? Porque Sim. como a gente sempre estudou também em colégio de freira, naquela época não tinha esse negócio da gente escolher, né? E não assistir aula de religião, por exemplo, Sim, né? sim. É, Sim, eu era obrigada a assistir. E lembra disso? sim. E era Era uma incrível, coisa, era imposto, né? Suave, Era né? imposto, é Era verdade. imposto. Mas enfim, Mas, essa experiência hum, que tu teve, essa experiência que tu teve lá, tu disseste que te define hoje, né? Ah, como é que foi isso, Suave? Vocês estavam, as filhas e os meninos lá, estudando e morando na casa que era do teu pai. E como é que foi assim? Tu sentia aquele ambiente, aquela. Como é que era naquele tempo? Conta isso, que eu tenho curiosidade. olha, naquele tempo, eu acho que eram os anos dourados, como dizem, talvez. Sim, Porque, por exemplo, nós morávamos, a nossa casa é no subúrbio de Jerusalém, como se fosse assim, um bairro de Jerusalém, né? sim. Atualmente, bairro de Jerusalém. Já foi, eram, na verdade, cidades pequenas palestinas que ficavam no entorno de Jerusalém. Sim. E com a expansão israelense, eles tomaram as terras dessas cidades todas, né? Sem as suas populações, né? Tomaram as Então, desse casas. caminho, Tomaram as casas. não, eles tomaram, não, assim, ó, ah, é como se fosse, assim, digamos, a nossa região metropolitana, tá? Sim. Então, o plano de expansão de Jerusalém em si, ele determinou, ou eles determinaram, né, que as cidades no entorno de Jerusalém, eles pegaram a área dessas cidadezinhas, porém sem os Anexaram. seus isso, porém sem os seus núcleos populacionais, porque o núcleo populacional geralmente está onde? Ele está na cidade antiga, No né? centro. E se Uhum. entrasse toda aquela população de cada cidadezinha,
seriam mais pessoas com cidadania de Jerusalém, que tem uma identidade especial que tu pode passar para o lado de Israel, digamos assim, né? Por Sim, exemplo, naquela época, nós morávamos num bairro, né? E eu e minhas irmãs, nós estudávamos num colégio dentro da Cidade Velha, porque a gente sim. não sabia a língua árabe ainda, né? A gente era brasileira, né? Então a mãe ficou sabendo que tinha um colégio espanhol na Cidade Velha e foi atrás. E a Sim. gente acabou estudando, ela foi lá, era o colégio Nuestra Senhora del Pilar. Um colégio de Freiras freiras espanholas, também. freiras também. Um colégio bem pequenininho. É o As freiras. colégio que até hoje eles fazem a hóstia do Santo Sepulcro. A nossa escola Nossa, ficava assim, ó, quase do lado do Santo Sepulcro. sim. E isso era tudo muito bacana, assim. Eu acho que foi uma experiência assim muito me marcou muito. E o fato de eu ter estudado na Cidade Velha e desde o início me fez com que eu conseguisse assim ó, participar muito de tudo, né? Por exemplo, nós temos assim uma data que sempre se comemorou, que é o Dia da Terra, né? 30 de março. Sim. 30 de março, Para os geralmente palestinos. Para os para os palestinos. palestinos. Sim. Então, me lembro direitinho disso, né? Que sempre houveram como se fossem manifestações, né? Sim. E como a gente lá tinha esse negócio, tipo assim, colégio só de meninas, colégio só de meninos. E lembro nitidamente, assim, de uma vez que nós saímos em manifestação e vieram os guris de outras escolas tirar a gente, as maiores, né? Porque eu era, digamos assim, aquela escola ia acho que o primeiro ano do segundo grau, uma coisa assim, não me lembro muito bem. Sim, E sim. a gente foi parar onde? A gente foi parar dentro do Santo Sepulcro. Todos aqueles manifestantes, aquelas que eram crianças, né? Imagina, crianças, Sim. adolescentes, É bolsas. pré-adolescente. Me lembro direitinho de ter vindo o patriarca, eu acho que da Igreja Ortodoxa, para intervir, porque a gente estava todo mundo lá dentro, né? Todo aqueles estudantes, imagina, eu acho que sei lá quantas pessoas, e o Sim. exército lá fora, né? Então, Nossa. sempre, eu acho assim que hoje é 100 vezes, 1000 vezes pior. Eu O acho que que a a gente coisa. passava naquela época era uma coisa tão mínima. E ao mesmo tempo, assim, por exemplo, tinha os checkpoints, né? Que são assim como se fosse para nós assim um ponto de polícia, assim, rodoviária, né? Só Uhum. que com outras coisas, né? Com poder De arma. de, de arma, armamento assim militar. Sempre estavam um fardamento militar. Mas naquela época não havia os muros. Hoje, por Sim, exemplo, entre Jerusalém e a cidade que a gente ia muito, que era Ramallah, né? sim. Tem um muro absurdo, né? É um apartheid mesmo. Eu não fui para a Palestina depois desse muro. Eu Sim. sei onde é que ele fica, mas assim, ó, para mim, para nós, por exemplo, a minha mãe, às vezes ela nos pegava na aula, depois da aula, assim, que a gente ia até umas 3, mais ou menos. Lá é diferente os horários, a gente faz. O almoço é mais ou menos lá pelas 2 e as Sim. crianças geralmente estudam muito mais lá. Por exemplo, quem estuda em colégio, por exemplo, os colégios privados, né, digamos assim, ou católicos, e como estudam muçulmanos e cristãos, geralmente, por exemplo, sexta não tem feriado e domingo também. Então a gente tem que ter mais horas. Então Claro, tu para fica, a gente compensar fala mais ou a menos cesta. isso, Uhum. das 8 às 13 e pouco, mais ou menos, ou 4 horas. Era bem Sim, interessante. sim. Eu Foi uma acho época assim, ó, bonita, então, Suad. Foi uma época foi bonita uma época para linda da ti. nossa vida, tá? Que a gente É. aprendeu muito, 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 muito. Tu já era muçulmana nessa época ou foi depois de Sim, adulta? não, eu nasci em família muçulmana, né? Porque meu pai é Sim, muçulmano e mas ele nunca deixou. praticante. Tu. Sim, não, praticante não, porque eu era muito pequena, né? E como a Sim, gente
não entendia, né? A minha mãe não era muçulmana, então é mais difícil quando a mãe não é muçulmana, Sim, né? sim, Então ela também não sabia, ela estava aprendendo as coisas. A mãe foi se converter bem depois, mas muito depois a minha mãe se converteu. A minha mãe sempre fez jejum, sim, desde sempre, desde que eu era sim. criança, a mãe e o pai sempre jejuaram. E eu comecei a jejuar lá. Primeiro ano de jejum foi em 1978. Eu nunca mais quebrei o meu jejum, Sim. desde então. Tu começou daí a Até seguir. os Uhum. anos de faculdade, que aqui, meu Deus, você imagina, né? Sempre tinha aquele bullying, né? Se tu é praticante ou se tu é crente, né? É ou Sim, não é? Sempre tem aquele bullying. Hoje se fala bullying, mas na nossa época, né, Suzana? Assim, as pessoas meio que gozam, né? Das pessoas que são mais mais, religiosa. mais religiosas. Sim, Então, eu não mencionava isso. Me lembro sim, direitinho. sim, sim. E a questão do lenço, Suade? O lenço é uma opção da mulher usar ou não. Como é que Olha, funciona? Des- naquela época, eu tô fazendo aham, perguntas assim para as pessoas não, claro, conseguirem exato. entender. Assim, ó, o lenço, na verdade, é uma nomenclatura que se chama hijab. Hijab. Hijab, Uhum. esse é o lenço. Sim, Na verdade, o que que é o lenço ou o hijab? É uma maneira da gente, de certa forma, Deus está pedindo isso, que a gente se preserve mais. sim, sim, Essa é uma sim. maneira de se preservar, né? Então, eu acho assim bem estranho mesmo que naquela época se usava menos lenço. Sim. Agora as mulheres usam muito mais o hijab em todo mundo, Até sabe? porque eu Lá acho que também é foi uma ficando tão, tão difícil pro ambiente muçulmano que é quase que uma militância também, né, Suade? mais Tipo, ou menos isso. mais ou menos Mais isso. ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu me lembro direitinho uma conhecida aqui dessa cidade mesmo, quando jovem, que ela veio lá da Palestina, casou bolufas com alguém daqui, né? Que era também de origem palestina, e ela Sim, veio usando lenço. E daí, lá pelas tantas, ela era a única praticamente, e ela estava se sentindo incomodada com a sim, maneira como as pessoas olhavam, etc. E ela resolveu tirar o lenço, né? sim, Entende? Então, assim, não é que é uma opção. Não, não é uma opção. Mas a gente deve usar, por exemplo, as orações, né? sim. Quando começou esse negócio em Gaza, uma das coisas que mais me chamou a atenção, Suzana, isso é sério, isso eu não sabia. Eu via no primeiro e no segundo dia aquelas imagens e via as mulheres com roupa de oração. Que a roupa de oração que a gente Sim, usa na mesquita, ela é mais, não é que ela é mais completa, ela é tipo assim, ó, é como se uma coisa que a gente bota por cima. É um sim, lenço maior e uma hum, saia que tu bota por cima da roupa que tu estás. sim. E eu via muito isso. Foi Eu via muitas um ato de pessoas na rua. resistência. Uhum, um ato de Não, 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 um não. Eu ato também, de fé. não, Também não, não. também não. Tu não vai nem acreditar. O vídeo, eu vi aquilo muito assim, com muita. Eu via demais. E eu até que eu vi um vídeo de uma palestina de Gaza em inglês dizendo por que que elas sempre estavam a qualquer hora com a roupa de oração quando começavam os bombardeios. Porque assim elas já estariam prontas para A morte. serem enterradas, exatamente. Ai, meu Deus. Não, é seríssimo. Assim, ó, eu fiquei Sim. tão assim, não sei, me tocou, sabe? É, Mas porque a gente para ser enterrada, é lógico que o homem ou a mulher é num pano branco, a gente não é sim, enterrado em caixão, mas assim, a mulher, ela tem que estar, com a ela tem roupa. que estar ela tem que estar preservada. Tu entendeu? Até tem um Sim. vídeo também de uma família tirando assim uma pessoa, eu acho que é a irmã dele que está debaixo dos escombros, e lá pelas tantas é uma moça e ela fica assim descoberta, né? Tanto, imagina,
E tadinha. daí tapam ela, entendeu? Então, assim, ó, Sim, elas se preocupam com isso. sim, sim, eu compreendo. Eu compreendo. Tu Agora, imagina, tu imagina que coisa que é tão fora o da nossa nível de capacidade de entender, consciência, né? Da nossa capacidade exatamente. de entender. Como eles É, estão convivendo com a morte cotidianamente. Cotidianamente. É um troço, assim, impressionante, na verdade. E a forma como eles mas estão encarando, né? olha, Suzana, eu fico muito triste com tudo que eu vejo, sabe? Sim, Assim, não é que eu não aceito muito isso. eu também Não não. tenho, assim, não é que eu não tenho fé, eu tenho muita Não, fé. eu não aceito Só também que não. assim, ó, eu não aceito que as pessoas sejam, as famílias destroçadas. Isso é um Quanto se genocídio, né, investe, Suad? É um genocídio que a gente está vendo. por exemplo, olha o quanto que eu já estudei, ou um médico, quanto que ele demora para se formar. Daí Sim. depois faz uma especialização, depois faz isso, depois, então estão lá e essas pessoas todas devastadas, as Uhum. famílias devastadas, Sim, sim. sabe? Eu acho assim muito, muito, Nossa, muito difícil. eu vou ser bem franca contigo. Desde que essa coisa toda começou, eu me sinto, eu imagino tu, eu imagino as outras pessoas que têm ligações. Eu me sinto quase como se eu tivesse assim numa realidade paralela. Às vezes eu fico meio abobada, assim, eu penso, será que isso tudo está acontecendo mesmo? Tá, Sabe? tá, É claro que tão tá. pesado. Tá, É muito sim. pesado, É muito muito pesado. pesado, é muito horroroso. Muito horroroso. Muito. Mas assim, ó, eu vou te dizer uma coisa, assim, voltando àquela nossa época de ouro, né? Sim, Por sim, exemplo, por que que me define? Por exemplo, foi lá que eu comecei a trabalhar de forma voluntária. Eu, desde o primeiro sim, ano, a nossa família, o meu pai sempre foi meio nacionalista, sempre nos levou para lá, porque ele queria sim. passar, né? E a gente, Certamente. desde o primeiro ano, começamos a trabalhar em trabalhos voluntários, tanto em campos de refugiados, que a gente fazia, Sim, quanto a gente era voluntário num negócio, numa colônia de férias, da Associação Cristã sim. de Moços. E Uhum. era, tipo assim, tudo sempre misturado, né? Muçulmanos, cristãos, Sim, não sim, interessa, sim. entendeu? Uhum. O que as pessoas, assim, também, acho que, de certa forma, meio que ignoram aqui, né? É que, meu Deus do céu, Gaza tem uma grande comunidade cristã. Nós mesmos, a nossa Uhum. escola, me lembro de ter ido jogar uma vez em Gaza, naquela Sim, época. A gente sim. era jogadora, nós três, a gente jogava basquete e vôlei. Sim, eu me lembro Então, lá no São Luís, tu a gente jogava jogava basquete handball. e vôlei. E daí Uhum. era um campeonato, e daí, pá, lá pela Santos, a gente foi a Gaza. Me lembro direitinho disso, sabe? E era no campo Sim. de refugiados. E você, Aonde nós jogamos, sim. era no campo de refugiados. Meu Deus, já tinha. Era Sempre tipo teve, sempre teve, né? Era um sempre teve, né? acampamento. Agora então vai Não, ter. era um campo de refugiados. Gaza, de certa forma, já foi construída e reconstruída muitas vezes. Sim, Não só nesses 75 anos, eu estou falando antes, né? Gaza é uma sim, cidade muito antiga. Por exemplo, aquela igreja ortodoxa que foi praticamente destruída por Israel agora, né? sim. Com as pessoas dentro, com as famílias dentro. Lá estava servindo de abrigo. Ela resistiu mil e poucos anos, né? É, mas não Mil e tem como poucos anos, resistir ao ela sionismo. resistiu e É, não tem como resistir. E olha que o sionismo, em poucos anos, acabou com essa comunidade, é. praticamente. Não, o sionismo do jeito que tá, ou o mundo se levanta e dá uma freada no sionismo, ou o sionismo vai provocar a Terceira Guerra Mundial, sabe? Eu já Para tô. mim, eu acho assim, ó, eu acho que o sionismo não deve existir. Eu, sinceramente, eu acho assim que é uma coisa absurda, Eu também porque acho. fazer de uma religião um país, Não, uma isso é nacionalidade, e daí essas pessoas são o quê? Sei lá o quê? escolhidas. Não, como assim Escolhidas. escolhidas? Assim, É ó, o que eles dizem. É o que eles mas nada, dizem. olha aqui, ó, Suzana, só um pouquinho. Nada a ver, nada a Quase ver. que Eu nada acho a que ver. Eu tenho verdadeiro.
verdadeira gana quando eu escuto eles dizerem isso, sabe? Eu tenho assim, meu Deus do céu. Ai, até vou tomar um gole d'água aqui para. Olha, querida, a situação, eu acho que nós estamos assim, quase que o mundo todo emparedados. Ou o mundo inteiro se levanta e diz: chega com essa história de sionismo, de povo escolhido, povo, sei lá o que, chega disso, ou nós vamos assistir uma. Porque tu viu, não sei se tu viu, Suad, eles estavam bombardeando o Líbano essa semana. Ontem, eu acho, eles bombardearam o Líbano. Ou seja, lá não tem Hamas, não tem. Não é isso, não é questão de Hamas. É terra, eles querem, eles são expansionistas, eles vão passando por cima das Eles pessoas. vão passando por cima. Eles vão passando por Por cima. cima, sabe? E não é nem simbolicamente, eles vão passando tipo Eu acho, patrola. Suzano, que é importante vocês, por exemplo, eu não sei se tu sabe essa parte, né? Mas eu Fala, gostaria de colocar isso, né? fala, querida. Por exemplo, eu sou uma amante de várias coisas, né? Eu sou amante da natureza, eu gosto de arquitetura. Eu sempre gostei de história geral, lembra do professor Ovídio? Ai, querido, lembro do vídeo, Lembra? sim. Eu Aham. era uma baita aluna, né? Eu adorava Eu história, adorava adorava ele geografia. também. Eu adorava. Então, tem sempre, assim, alguns personagens na vida da gente. Na verdade, não são personagens, são pessoas reais. E Mas que, de passaram na certa vida da forma, gente. Uhum. marcaram a gente, né? Sim, Então, o professor Ovídio me marcou muito, que eu sempre gostei de história. Eu sim. sou, meu Deus, eu sempre gostei de história. E a história, ela sempre tem dois lados, né? Sim, a história ela está sempre Na sendo história, maquiada. ela sempre tem mais de um lado, né? Sim. Então, assim, mas não precisa se tu olhar os dois lados da história, tu vai ver que até hoje sempre houveram judeus no Uhum. mundo árabe. Sempre houveram. Sim. Porque o judaísmo é o quê, meu Deus do céu? É uma religião como qualquer outra. Uhum. Aliás, foi a primeira mensagem divina. Foi Sim, a a primeira primeira mensagem divina. A uhum, segunda, monoteísta. Uhum. monoteísta. A segunda, o cristianismo. E para nós, a terceira, o Islã. O Isla. Uhum. O Islã. Então, nós acreditamos nessa continuidade. Claro, claro que sim. Então, assim, ó, o que que aconteceu de que de uma hora para outra eles odeiam árabes? Como Pois assim? é. Não, não é bem assim. Não. Que existe o antissemitismo. Mas Ah, como assim? isso é. Árabes também são semitas. É isso que as pessoas não entendem. Então, assim, Sim, ó, quem fez tudo isso, me desculpe, sim. não foi. A Palestina, os palestinos que já eram um país, não tem nada a ver com essa história. Quem tem a ver com essa história é a própria Europa. Uhum. Sim. Não é a própria Europa? Quem é que acabou com os índios, Aham. tá? Quem é que sempre fez as guerras? Olha, tu Uhum. acha? Uhum. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O que que a Palestina fez? A Palestina não tem nada a ver com Não isso. participou de nenhuma? Não. Na verdade, assim, ó, a Palestina aceitou quando. Que a Europa não queria? A Europa é que era antissemita. Sim. A Europa que não queria judeu. Foi ou não foi? Foi? A Europa não queria judeu. Hitler não. Entendeu? E daí, toda aquela coisa que aconteceu com eles, né? Quase exterminados, ficaram com. Tá, mas só um pouquinho. Não, mas venham para cá. Os palestinos, como nós já temos. Venham para cá. Aceitaram. Está Uhum. entendendo? É Sim. como botar um estranho na tua casa, fica aqui um pouquinho. Só E que aí daqui o um pouquinho esse estranho. estranho toma a tua casa. E foi o que E eles foi isso que fizeram, né? aconteceu. Foi Foi o o que que eles fizeram. aconteceu. A casa que vocês tinham lá foi tomada, Suat? A nossa casa foi tomada já há muitos anos. Ela foi tomada, eu acho que com mais de 20 anos. Nossa Senhora. O pai desde o início solicitou, né, a reintegração de posse, e porque tem uma família, né, na verdade, ela não foi tomada pelo Estado de Israel, tu entendeu? Uhum. Ela foi
ela foi tomada por uma família que é, sabe assim Sionista. que Não? não é família celíaca, não. Acontece que, Suzana, o que que tu acha que acontece num ambiente assim? Tu acha que não tem um espião ou outro? Tem. Então, Isso. essa família, Entendi. ela é Ela assim, ó, trabalha pro ela trabalha sionismo. para o outro lado, tanto Uhum. é que sempre a nossa casa é usada pelo exército, como Meu Deus. observatório, em parte de cima, tu Sim, entendeu? entendi. Ou eles tomam, muitas vezes eles tomam, que nem agora está acontecendo aí em Jerusalém, num bairro lá, já está uns alguns anos já isso aí, que é no Sheikh Jarrah, que Uhum. nesse bairro eles querem tomar tudo, né? Então eles tiram as pessoas e daí entram os colonos. Na nossa casa Sim, não foi bem assim, né? Tanto é que a gente tinha conseguido a reintegração de posse, sim. e mas depois eles voltaram. Meu Deus. É que não adianta, né, Suad? Não adianta o povo. O que que o povo vai fazer contra metralhadoras, contra tanques, não é? Não, é muito pior, é muito É, pior. eu É muito imagino. pior, porque eles prendem qualquer pessoa. Sim. Antigamente também não era. Na minha época, eles respeitavam muito. Por exemplo, eles respeitavam mulher, né? Mulheres respeitavam. Tipo assim, ó. É que lá Criança, as mulheres não provavelmente, se também. deixam nem tocar, não se deixam nada. Mulher não podia nem chegar perto. Eles, tipo assim, outros homens meio que, né, não deixavam. Tipo assim, me lembro direitinho uma vez que eu estava sem documento e eu estava indo para a faculdade, né? Eu estava sem meu passaporte e às vezes dava assim aquelas coisas de uma hora para outra, né? Como eu tinha que Uhum. passar, eu saía de Jerusalém, ia para Ramala, daí de Ramala eu ia para uma outra cidade que era uma cidade universitária. Eu Sim. passava por 4 checkpoints Meu até Deus. chegar e de volta, Ai, né? psicologicamente isso Não, deve ser um 4 na ida peso. e 4 na volta. Era muito estresse. Era assim, ó, eu voltei no primeiro levante. Eu saí de lá quando começou o primeiro levante palestino, porque era insuportável. A Assim, só intifa... o fato de Esse toda primeiro hora te levante, parar, esse primeiro levante era a intifada, a primeira? a primeira intifada, Tá. Uhum. primeira intifada, daí eu voltei, porque eu me lembro direitinho que eu queria muito estudar, e aquele ano todo a gente ficou, acho que estudamos 2 meses, né? Sim, E só em função de tudo, daí sim. eu quis voltar, eu tava, Aí eu acho que a situação, Suad, começou a ficar muito pesada, sabe? Porque eu tô lendo aquele livro, tô lendo não, eu praticamente já li, A História Oculta do Sionismo, e é um jornalista estadunidense, anti-sionista, ele é judeu, anti-sionista, e ele esteve nos locais todos, então ele fez tipo uma reportagem de jornalismo investigativo. E ele comenta que depois da primeira intifada, daí a coisa foi, sabe, por água abaixo. Daí parece que aquela coisa da força, do ódio, da coisa militar veio para cima para arrebentar. Vocês tiveram sorte eu, de pegar ainda eu aquele acho período bom. nós pegamos um período em que não existiam tantos colonos americanos. É, Porque, por incrível que pareça, são os quando piores. a gente vê ali na notícia, essa gente que de uma hora para outra aparece, geralmente eles são colonos americanos, Sim, são judeus americanos. sim. Daí dá para São ver o judeus, jeitão agressivo, assim, né? eles já vêm, parece, com Uhum. aquele ódio, Prepotência, sabe? sim. Uhum. Sim, mas a gente não entende que ódio é esse. Eu não entendo isso, porque olha É aqui, ó. fabricado, é um ódio fabricado. Não é daqui, Não. entendeu? Onde é que tu nasceu, rapaz? Tu nasceu em outro país, bate embora, Sim. entendeu? É isso que eu não entendo. Como é que um judeu brasileiro, tá? Qualquer judeu brasileiro, aqui, ó, Aham. qualquer judeu, qualquer pessoa. Esses que voltaram agora, vários, vários. Elas Uhum. mesmas falaram, aqui, ó, qualquer judeu. Eu não tenho emprego, eu não estou bem aqui e eu quero lá ganhar casa, Sim. ganha tudo. Uhum. E tem uma tal de uma lavagem cerebral também que eles passam, que é aquela coisa de que vocês são superiores, os outros não são nada, e daí
podem agredir. Claro, é como se o Estado desse o aval. Pronto. Mas é isso que a gente estava dizendo, o Suad. O colono, nascido nos Estados Unidos, ele vai para lá com uma violência, um troço que é muito deles, sabe? Porque o estadunidense em si, ele já é um pouco assim, ele já é um pouco Mas tu sabe, agressivo. pois é verdade. Mas assim, ó, eu, de certa forma, eu acho assim, ó, tudo sempre tem um lado positivo e um lado negativo, né? Tá acontecendo isso em Gaza, tá acontecendo toda essa tragédia absurda. Ah, a gente não sabe como é que vai acabar isso. Eu quero que acabe um pouco assim, talvez melhor do que a gente imagina, né? Talvez com uma certa vitória palestina. Eu acho que já a gente está tendo uma grande vitória, porque nunca se falou tanto da causa palestina. Nunca, nunca vi tantas pessoas do bem, pessoas do bem, falando da Palestina. E agora sabem quem são os palestinos, né? Que coisa, E né? realmente nós podemos ser assim, ó, poucos milhões no mundo, mas é todo mundo que está conosco, sabe? Os Sim, governantes não estão, mas então isso assim é um sinal do bem, eu acho. eu Eu acho acho assim que também. isso é um sinal A do bem, opinião sabe? pública, acho que a opinião pública foi Ah, tocada. Agora precisa acontecer alguma coisa, tipo assim, um movimento mais vigoroso, sabe? Para que os governos abram os olhos e pensem, epa, tem alguma coisa aqui que não tá como na a gente verdade, achou que ia ficar. os governos, na verdade, é aquela história assim da parte econômica, né? Porque tem toda aquela história A indústria da das bacia de armas. gás, não, Uhum. da bacia de gás que tem ali naquela Ah, parte de Gaza, sim, tem a parte do canal que eles sim. querem. Então, assim, ó, que Israel, por exemplo, poxa vida, entre aspas, um lobby que sempre existiu. Tu estuda a história, tu vai ver que Uhum. sempre, os judeus estão aonde? Em qualquer país do mundo, Na lá nos mídia. Estados Unidos, Uhum. aonde estão os judeus? Nos bancos e nas mídias. Governo, no governo americano, Sim, sim. entendeu? Quantas pessoas, com exceção do presidente, mas presidente não tem, mas tem várias pessoas que estão em posições estratégicas no governo americano e que têm E, dupla que, cidadania. e são São sionistas. judeus, são sionistas e têm cidadania israelense. Então, o Sim. que que eles vão fazer? Eles vão puxar para o lado deles, né? Por exemplo, o Reino Unido, que quer, de certa forma, continuar o governo. Poxa, quem é que está no governo? Quem está no governo tem um pé numa indústria de armas. Quem é que está lucrando? É a indústria de armas. Uhum. Então, quem é que lucra com isso? É sempre a indústria bélica. Então, Uhum. assim, ó, meu Deus do céu, essa coisinha ali deu 400 e não sei quantos bi, né? Em Só em armas, armas. entendeu? Então, assim, ó, e aonde está indo isso? Está indo só num pedacinho lá de terra, que de Matando certa forma o crianças. solo vai ficar, sim, fora matando, mas assim, ó, aquilo lá vai ficar, de certa forma, tão contaminado, mas tão contaminado, que eu não sei o que que vai ser depois, sabe? Porque olha tudo que de químico, olha 2 bombas de Hiroshima e mais um pouco ainda já colocaram Sim, sim, naquele espacinho ali, sabe? é verdade. Então, fica difícil, assim, sabe? Tu É. imaginar tanta. O que que vai vir depois, né, Suá? Eu acho assim, eu não sei por que tanta ganância. Eu fico pensando assim, o que que eles acham que é Deus e o que que eles acham que é a vida ou que é a morte? Porque o Para que que eles, eu a vou questão espiritual, a questão de Deus, a questão. Para eles não conta nada disso. Eles
eles só estão vendo o dia de agora, o dinheiro Sim, mas tu tá entendendo por só. que que o povo palestino de Gaza, que tem como, todo mundo fala, terrorista Hamas. Hamas não é um grupo terrorista. Nunca foi. É um Nunca grupo foi. político, né? Sim, ele começou com um braço político. Eu me lembro direitinho quando eu entrei com o braço, não, ele era um partido político, só que ele se organizou, de certa forma, e lá pelas tantas ele teve que atuar, e ele atua ainda como uma grande organização humanitária. De Como é que tu resistência, vai... sim. Sim, e uma outra coisa seria esse braço armado ou de resistência, bulufas, né? Mas assim, ó, só a questão de tu manter 2 milhões de pessoas num espaço tão pequeno, sem ter violência contra a mulher, sem ter Uhum, roubo, sem ter prisões. Lá existem presos políticos, né? Que vem, entendeu? Sempre. Agora tu imagina, por 17 anos estão lá presos. As sim, pessoas não podem sair. Tu sim, entendeu? Sabe o que é isso? sim. Então, assim, ó, ah, o quanto que as pessoas têm que ter de fé e quanto que essa organização, de certa forma, ela conseguiu fazer com que as pessoas comuns, porque as pessoas se enganam aqui, que as pessoas lá são pobres, não estudam. Não, mas não mesmo. Não, eu também Tu acho pode que. ver, olha aqui, ó, lá tá vendendo banana na rua, mas muitas vezes é um professor, às vezes ele pode ter mestrado, ele pode ter doutorado em língua árabe. Por Uhum, falta de oportunidade, ele está ali. As pessoas estudam muito. sim, As porque mulheres lá eles não têm onde estudam trabalhar, muito. eles não podem sair de lá, como é que vão Exato, mas as pessoas exercer? continuam Estudando. estudando. Por quê? Uhum, Porque o Islã incentiva o conhecimento. O uhum. Islã incentiva muito o conhecimento. A primeira palavra que veio como revelação para o profeta, lê. Lê em nome do teu Senhor. E fora que no Alcorão, eu como geóloga, no Alcorão tem tantas verdades que só foram descobertas agora há pouco. Imagina, a igreja queimava as pessoas por dizer que quem que Uhum, tirava, entendeu? Que, uhum, ai, não, né? Que a terra era o centro de tudo e tudo. Mas está lá no Alcorão escrito. A vida começou na água, provada há pouco tempo. Está lá escrito no Alcorão. Entendeu? Existem muitos milagres, não são milagres, tá? Mas o Alcorão tem muitas revelações científicas e tem algumas ainda que nós não sabemos, porque realmente. serão descobertas. Sim, sim. Então, assim, ó, a fé do povo de Gaza ela não é inabalável, não é isso. É que a morte para eles, um povo que não teme a morte, imagina, Hum, porque se tu morre pela tua causa, se tu morre, tipo assim, ó, que nem eles lá, que as crianças que estão sendo inocentes, né? Então, tu vai ser um shahid. O shahid é um mártir. E o hum, mártir, ele vai direto para o céu. sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, ó, É um olha a consolo vida. para os pais, né? É uma forma dos pais conseguirem diminuir um pouco a tamanha dor dessa tragédia, né? Os, É, os que seguem o Islã. Porque, olha, a gente que está assistindo de fora, eu não sei, lógico, existem aquelas pessoas sem sensibilidade, sem empatia, mas as pessoas que têm empatia, elas ficam destroçadas, sabe? Com isso tudo que a gente está vendo. Suad, pensa o que é um genocídio que tu está assistindo em tempo real. na televisão, Isso nunca no aconteceu. celular, no celular, Isso nunca aconteceu, no celular. sabe? E talvez seja isso
que vai ser, digamos assim, uma pá de cal em cima de muitas teorias do sionismo que vão começar a cair agora, sabe? Porque as pessoas estão começando a olhar isso aí com um olhar diferente. Espera um pouco. Não pode ser normal isso que a gente está assistindo, sabe? Então, eu acredito que sim, a gente vai entrar numa nova etapa agora. Só resta saber que tipo, né, de coisa que vai. Eu diria assim, ó, a que custo, né? Nossa, um custo de. Não tem. É um preço assim impagável para a humanidade. Isso que está Pois acontecendo. é, mas assim, ó, o que a gente está vendo, assim, de tudo que está acontecendo em Gaza, está começando a acontecer muita coisa sinistra também no lado dos territórios agora, né? Muita coisa sinistra. Nos vizinhos ali. Não, nos territórios ocupados, porque a faixa de Gaza é uma coisa. Sim, Agora, os territórios ocupados, por exemplo, meu pai, que ex- mora na Palestina agora, ele está na parte dos territórios ocupados. Ele está no sul da Palestina, sim. entendeu? Então, lá tá ficando assim meio sinistro. Tipo assim, eu e tu conversando no telefone, tá? Israel conseguiu ser, ela é a maior potência mundial em indústria de, não é de armamentos, é de De espionagem, espionagem. Uhum. tá? Eles estão E o prendendo que as pessoas. Uhum. isso, mas assim, ó, toda essa indústria deles voltada para a parte militar, para espionagem, foi testada onde? Está sempre sendo testada em cima do povo palestino. Lá tem câmera para tudo quanto é lado. Tu não Sim. faz nada. Eles têm, por exemplo, a tecnologia de imageamento de satélite que chama Keyhole. Faz 1000 anos que tem isso. Faz décadas que Israel já. Tipo, Uhum. se eu sair na porta ali da loja, se eu sair na porta aqui do edifício, Eles enxergam lá. a Uhum. imagem já capta isso aí. Entendeu? Uhum. Sim. Então, assim, ó, é triste, mas assim, ó, eles conseguiram matar as famílias dos principais jornalistas que estavam Uhum. cobrindo a guerra, que são jornalistas, tipo assim, ó, pega para nós gaúchos aqui o da RBS, como é que é o nome dele? Ou aquelas duas loiras que aparecem sempre, que já Sim, são sim. conhecidas, já são Famosos. rostos Aham. conhecidos, pois as famílias dessas pessoas e alguns deles, pá, a É, casa tá, eu vi que eles mataram entendeu? 40 jornalistas. Sim, Que mas tu eles tá estão. entendendo? Por exemplo, um senhor Como é que que é um descobriram, né? jornalista, como é que descobriram? Mas eles veem tudo. Sim, Ele estava fazendo sempre, um jornalista da Al Jazeera, muito conhecido, ele estava sim, cobrindo a mataram a parte família toda. toda, Eu toda vi, dele, eu tu vi. Ele entendeu? continua lá, ele continua lá. E um outro também, sabe, que morreu junto, morreu ele, morreu o filho, que foi na casa dele. Sim, Mas isso já é mais do que programado, sabe? sim. Esperaram ele retornar para casa para destruir a casa. É um troço, olha. E uma coisa, não sei se tu te lembra, Suade, que aquele nosso ex-presidente, o Inominável, não quero Ah, citar o nome inominável. Aham. dele, Ah, nem inominável. tu Aham. te lembra que eles estavam em negociação com Israel para Eles, trazer esse sistema espião para o Brasil? Eles mas não esse trazem. sistema espião, eles compraram. Eles compraram, só resta saber se isso foi instalado, né? Eu acho que não foi mais Foi, instalado. foi sim, ó, foi. Até teve uma CPI teve agora há pouco uma CPI que, de certa forma, era uma das maneiras que eles estavam espionando até o pessoal da Câmara. Sim, Tu não sim. viu isso? Sim, não, chegaram de comprar isso. Só que assim, ó, eram tão babacas, os nossos governantes eram tão babacas que os israelenses conseguiram vender até máquina de água para o Brasil. Imagina, Ai, meu Deus do céu. máquina, máquina de água, máquina de Meu Deus do água. céu. O governo israelense vendeu para o ator do Bolsonaro.
Não, Vocês não têm à toa é até elogio. É nada, inacreditável. porque assim, ó, nós somos o país que tem, assim, ó, recursos hídricos em abundância. Nós não precisamos de máquina de água, Que barbaridade. É né? E foi inacreditável. dinheiro botado fora, né? Sim, né? É que a gente não pode se iludir com esse pessoal. Esse pessoal ganhava propina em tudo que era contrato. Eles compravam, mas estava ali por fora ganhando, tirando os dele. Lembra que eles queriam comissão nas vacinas? Não, mas o que eu mais me, assim, ó, que me irritou, assim, me lembro direitinho na época, e foi a questão da Michelle Bolsonaro e votar com a bandeira de Israel. Aquilo eu achei absurdo. Eu também achei um absurdo. Todos os Assim, ó, aquilo grandes, foi assim, ó, o ápice sim, de tudo, sabe? sim. Perigoso isso, sabe? Sabe? Porque Lógico. muito perigoso, muito perigoso. Porque eles começaram, eu me lembro naqueles horrores que eles faziam, aquelas passeatas pedindo golpe. Tu podia procurar que estava cheio de bandeira de Israel naquele lugar, naqueles lugares. Isso são os crentes neopentecostais, que eu não sei por quê, porque eles se dizem cristãos, né? E, e os sionistas não são nada cristãos, e eles venderam essa ideia para os crentes neopentecostais. Eles vão lá fazer turismo, os pastores estão ganhando muito dinheiro levando pessoas para fazer turismo lá. E aí eles colocam nessas igrejas, pode olhar que tem igreja que tem bandeira de Israel no púlpito. É um troço muito perigoso, muito, muito perigoso. Enfim, Mas voltando ao assunto Palestina, né? isso. Voltando ao assunto Palestina. A gente todo dia, eu todo dia, a gente tenta se, não diria se animar, né? Mas eu hoje vejo, esses dias eu estava pensando nisso, que eu era pequena, imagina, 67, 67 ou 70, 67, principalmente, eu era muito pequena, eu tinha 3 anos. Eu me lembro Uhum. nitidamente disso, de ver meu pai muito abatido. Porque em Eu sessenta e me sete foi lembro, uma coisa horrorosa que aconteceu lá sim, também. eu tinha 3 aninhos, eu tinha o quê? Eu tinha 3 anos, né? Uhum. Então, assim, não sei, tem coisas assim que marcam a gente, né? Sim. Todas as incursões, né, que Israel sempre fez para ou anexar mais território, né, que ele acabou pegando parte da Síria, Uhum. avançou no Líbano. Quando tiraram, invadiram o Líbano, tu lembra quando fizeram o massacre de Sabra e Shatila? Sim, Tu lembra disso? sim. Uhum. Eu lembro disso. E, E isso está bem é, explicado nesse livro que eu te falei. é. Então, assim, eu não sabia disso. Esses dias eu peguei isso num vídeo que eu vi no Instagram. Tu viu que esse Ariel Sharon, que ele, o castigo, o karma que ele teve, né? O Tu quê? viu como é que ele morreu? Tu não viu como ele morreu? Ah, ele foi assassinado, não foi? Por... Não, Não. não. O Sharon era o gordo, um gordão, que foi ele foi até um general. Meu Deus, ele Sim, participou das gangues que detonaram, que em 1948, né, quando a ONU anunciou lá, vou mudar, eles já começaram com aquelas. sim, milícias. Aham, eles tinham milícias armadas. Né? Uhum. Isso, e ele fez parte disso, né? E ele ficou, parece que 14 anos numa cama, num hospital. Hum. Eu não entendo muito de doença, graças a bom Deus, eu só entendo de saúde. Eu tenho muita saúde, graças a Deus. Mas assim, eu fiquei estarrecida que assim, os últimos anos de vida dele parece que até a pele começou a sair. Nossa Senhora. É, minha filha. Tipo assim, ó, tipo assim, só que ele estava consciente. Nossa Senhora. É, Ele também não aqui. ficou inconsciente.
entendeu? Ele não ficou esses Sim, 14 anos sem não, ele estava consciente, sim. mas ele não conseguia se comunicar. Então, ele teve, eu acho que foi um, sei lá, imagino que é um câncer, mas não lembro exatamente que Um doença derrame, lá. talvez, é. Talvez, não sei. Mas, assim, imagina o karma, né, amor? É, Por tudo que ele fez. é. Por tudo que ele fez. Os que conseguirem passar, né, essa vida sem que a justiça terrena os alcance, de alguma forma, esses espíritos vão encontrar a sua coisa logo ali adiante, sabe? Eu isso não é a gente querer ser punitivista, né, Suade, mas não é É crível. observar, né? Eu acho que É, a gente observa, uhum, né? não é crível que uma pessoa possa fazer tanto mal, ser tão perversa e o espírito dessa pessoa na espiritualidade não veja isso, não sinta isso, não. Enfim, tu sabe que tem umas histórias que as vítimas, as pessoas que são vítimas dessas criaturas abjetas e cruéis, normalmente são essas pessoas que vêm socorrer esses miseráveis quando eles chegam na espiritualidade. Tu imagina o que é a vergonha moral que eles sentem de estarem sendo socorridos ou sendo, né, recolhidos pelas suas vítimas, sabe? Então, porque normalmente são espíritos que adquiriram uma, uma clareza, né, espiritual. E aí, aquele ser que cometeu crimes horrorosos Primitivo. não tem clareza espiritual nenhuma, né? Então, é isso, minha querida. Eu É fiquei isso. contente dessa nossa história, dessa nossa conversa. Eu acho que cada vez mais a gente pode, né? De repente, vamos ver até onde vai essa situação. Quem sabe mais adiante a gente volta para conversar de novo, para ver onde foi, né, que deu tudo isso. Tomara que a gente volte a conversar num momento bem mais, Tomara, tomara. Vamos deixar né, isso que a alinhavado. gente É, possa comemorar, é comemorar alguma vitória. alguma coisa, né? Alguma vitória, Exato, alguma luz no fim do túnel. Querida, eu te exato. agradeço de coração. Eu que agradeço, Suzana. Olha, foi muito Um legal, abraço foi muito muito bom. grande, tá, amor? Um Querida, fica abraço bem. muito grande. Um beijo aí Beijinho. em Fica todos. bem. Vamos nos Obrigada, querida. falando. Tchau, Então tá. querida. Tchau, tchau. Tchau.